tudo que você faz porque tem algo que te cativa, que te prende. E eu quero falar da estratégia maligna, do veneno da serpente que ele colocou na raça humana para deturpar os valores do amor. E nós, por ter esse pano de fundo equivocado sobre o amor, nós compartilhamos o amor de forma negligenciada, de uma forma adulterada e de uma forma corrompida. Mas hoje, nesta noite, eu quero, com a graça do Eterno, através do Machia, transmitir algo ao seu coração, da sua família, e que vai realmente avivar o seu coração. Tá bom? Então o texto base desta noite que eu quero ler com vocês está no livro de Marcos. Abra a sua palavra comigo aí. Está no livro de Marcos, Mateus, Marcos. Eu ia ler outro texto aqui. Gostaria que os meus irmãos verificassem aí bem sobre os instrumentos aqui, para não ficar mais alto que o microfone. Aqui ao vivo tá gostoso, tá bom. Mas veja aí pro pessoal. Marcos capítulo 12, versículo 28. Quero agradecer vocês, amigos do Facebook, da Comunidade de Cristo, que nos ajudaram a compartilhar nosso material, nossas pregações. Nós alcançamos, terça-feira passada, 1.780 pessoas, através da contribuição de todos vocês e do nosso sonoplasta aqui do João Vitor. Conseguimos atingir uma grande quantidade de pessoas, irmãos. Gostaria de agradecer o Eterno pela vida de todos vocês, tá bom? Então, quem abriu a palavra aí em Marcos capítulo 12, versículo 28, está escrito assim a palavra do Eterno. Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir. Sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Lembrando que eu vou falar sobre o amor, tá, pessoal? Respondeu Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém até aí. Irmãos, para poder falar de amor, eu escolhi esse texto porque aqui Jesus orientando um dos mestres da lei, lembrando que não eram todos os mestres da lei que estavam fora da palavra ou que eram religiosos. Tinha muitos mestres da lei que obedeciam os mandamentos do Eterno e que realmente estavam esperando a vinda do Messias, a vinda do Cristo prometido. E esse mestre da lei, com o seu coração de uma forma correta, com a tradição judaica bem afiada no seu coração, ele fez uma pergunta, irmãos, que cabia bem dentro da sua tradição. O povo hebreu foi doutrinado a fazer esse tipo de pergunta. Essa pergunta não foi uma pergunta aleatória, não foi uma pergunta esporádica, mas foi uma pergunta com significado, com sabedoria e com tradição, O Eterno ensinou assim Moisés em Deuteronômio a descobrir quando um profeta ele é realmente do Senhor. E quando um profeta ele está alinhado com o Senhor, com o Criador, ele vai portar essas duas informações no seu coração. A primeira informação é que existe um único Deus, existe um único Criador dos céus e da terra, e nós devemos amar essa divindade. A segunda informação é amar o nosso próximo, o nosso semelhante. Então todo profeta legítimo de Deus, do Eterno,
ele comporta no seu coração, ele guarda no seu coração essas duas regras importantíssimas de fé. O interessante disso tudo, irmãos, que nós conhecemos bem a palavra de Deus, especialmente a Torá, e nós sabemos que existe 10 mandamentos dentro da palavra de Deus no Antigo Testamento. Aqui Jesus, ele resume os 10 mandamentos através de 2 apenas. Porque os 10 mandamentos, irmãos, eles estão alinhados com o amor e com o próximo e com o Criador. Um exemplo eu quero dar para vocês. O primeiro mandamento: não terás outro Deus além de mim. Segundo, não fará para ti imagem alguma do que há nos céus e debaixo da terra. Terceiro, não dirá o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do sábado para guardar e o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matará. Sétimo, não adulterará. Não dirá falso testemunho a respeito do teu irmão. E 10, não cobiçará nada que é do seu irmão e nem da sua parentela. Note que esses 10 mandamentos estão relacionados com o amor, irmãos. Então o Eterno quis passar essas informações porque, com o veneno da serpente, o tema dessa mensagem é esse, o veneno da serpente. Com o veneno da serpente, irmãos, lá no Jardim do Éden, aconteceu uma deturpação gigantesca em relação do amor e desses 2 princípios importantíssimos. Satanás se manifestou de uma forma corpórea da serpente e seduziu a Eva, que seduziu Adão e que fez os 2 cair na graça que é o amor divino. Note que depois dessa queda, irmãos, os primeiros frutos do amor entre Adão e Eva, eles já começaram a expressar algo deturpado dos seus corações. Note que a palavra vai dizer que os irmãos Abel e Caim, um tirou a vida do outro, né? Caim tirou a vida de Abel, mostrando que o amor já estava deturpado no início das Escrituras. Então o veneno da serpente, irmãos, ele foi muito mais além do que você possa imaginar. Muitas pessoas acham que o veneno da serpente é coisa simples e banal, mas não é assim que funciona, irmãos. Nada mais, nada menos, a serpente conseguiu deturpar o amor entre a raça humana e o Criador naquele jardim do Éden. E aí começou toda a guerra dos seres humanos. Os seres humanos, a raça humana agora está contaminada por um só homem, como diz as Escrituras em Romanos capítulo 3. Note que quando Adão e Eva pecam contra o Criador, desrespeitam os seus mandamentos, que tudo está alinhado ao amor, só obedece aquele que ama, irmãos. Por isso que Adão e Eva obedeceu a Satanás, eles se agradaram da proposta do maligno. E isso vai estar no meu coração e vai estar no seu coração. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Então esse atributo parcial do amor está no seu coração. E as suas decisões aqui na terra, todas serão geradas a partir do amor. Pode ser que o amor esteja deturpado no seu coração e você venha fazer escolhas com o seu coração deturpado. Por isso que ele vai te conduzir ao inferno, ao lago de fogo e à morte eterna. Mas se você ajustar as informações corretas do que é o amor no seu coração, as suas decisões vão ser certeiras. Você vai dar ouvido aos ensinamentos do Messias e vai praticar e vai viver as suas leis aqui na terra. Com tudo isso acontecendo, irmãos, o veneno da serpente instalado na raça humana, como que esse veneno entrou? Através da sementeira de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus, eles são lançados do jardim do Éden, do lugar santo, do lugar de comunhão com o Eterno. Aquele relacionamento entre o Criador e o criado agora é destruído por essa ação. E agora a sua sementeira também está contaminada. E Adão e Eva começam a gerar fora do jardim do Éden, sem a provisão divina, sem
os estatutos corretos, sem as ordenanças exatas nos seus corações, e começa a deturpar toda a raça humana. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3, por um só homem entrou o pecado na humanidade, porque a sementeira foi contaminada, e isso foi deturpando, destruindo toda a raça humana no longo da história. Todas as pessoas agora começam a matar e se destruir por causa das intenções, do amor do seu coração. Às vezes eles se amavam a soberba, a vaidade, o adultério, outras divindades, se prostrava diante delas, quebrando todos os estatutos, todas as ordenanças que o Eterno estabeleceu dentro do Jardim do Éden. E agora a raça humana começa a ter a sua decadência, irmãos, de uma forma tão devastadora, que os seres humanos começam a matar uns aos outros, a se matarem, a se caluniarem, a fazer tudo que não presta aqui dentro da terra, na qual foi feita para nós se amar como Ele nos amou. Aí, irmãos, o Eterno, enxergando esse veneno nas nossas veias, no nosso corpo, no nosso DNA, Ele faz algo para remover esse veneno dos nossos corações. O Eterno, com o seu infinito amor, como eu falei para vocês, tudo é movido por amor. Ele agora, por amor, envia Jesus Cristo Nazareno, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abre a sua palavra comigo aí em João capítulo 3, versículo 16. Eu quero provar para você isso que eu estou dizendo. Se existe realmente algum veneno no nosso ser, e que se tem a ver tudo isso que eu estou falando para vocês. João capítulo 3, versículo 16. Esse texto acabamos de ler, que eu falei de cabeça, de cor. Agora eu quero ler com vocês o versículo 14. Está escrito assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Note aqui, irmãos, que Jesus ele vai citar para Nicodemos uma passagem que Moisés viveu no Antigo Testamento. E nessa passagem, a serpente morde o povo hebreu, ou pica o povo hebreu. Irmão Dani, parece que está dando um tufo. Vocês sabem o que está acontecendo? Olha que interessante aqui, irmãos, a palavra. A palavra vai dizer que, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importava que o Filho do Homem também fosse levantado. Note que esse material bronze, irmãos, não está nas Escrituras por acaso. O bronze é o símbolo do juízo de Deus. Você entende? Então, lá em Números capítulo 21, capítulo 4, para ser mais exato, esse acontecimento que aconteceu com Moisés e com o povo hebreu, o povo estava reclamando, estava murmurando da vida que eles estavam vivendo. Mesmo com os cuidados do Eterno, mesmo com a proteção do Eterno, dia e noite, o povo hebreu ainda estava reclamando, murmurando sobre tudo que Deus estava fazendo. E por causa dessa murmuração, por essa falta de amor aos cuidados do Eterno, o Eterno permitiu que as serpentes, muitas serpentes, picassem o povo hebreu, ferindo eles de morte. E alguns que não morriam na hora, eles tiveram a oportunidade de olhar para essa serpente que foi levantada por Moisés de bronze para ser curado. Eles clamaram ao Eterno para que eles não morressem mais. E Deus ministrou ao coração de Moisés para que ele fizesse essa serpente de bronze. E todos que olhassem para ela, a fúria, a ira ou a cólera divina ia ser aplacada. E eles viveriam e não mais morreriam. Note, irmãos, que aqui no Novo Testamento, Jesus está fazendo uma alusão, uma tipologia dos mesmos acontecimentos do Antigo Testamento.
Jesus está querendo dizer para Nicodemos, se ele não nascesse de novo em Cristo, ele teria esse julgamento, ele teria essa penitência no seu corpo, que é a serpente picando ele, né? Que é a falta de amor da forma correta, de viver da forma correta, e automaticamente a condenação vindoura, que é o lago de fogo, a morte, literalmente, na vida daqueles que não fossem curados. Então Jesus, ele está querendo dizer aqui, irmãos, que ele é um antídoto contra esse veneno que foi instalado na raça humana por Satanás. Como eu falei para vocês no início, aqui na introdução, por um só homem entrou esse veneno, mas por um só homem também, através do amor, esse veneno saiu na cruz do madeiro. Alguém por amor se entregou naquela cruz para remover do meu corpo e do seu corpo todo esse veneno que nos atrapalha a viver uma comunhão com Deus. E esse veneno doeu, irmão, para sair do mestre. Porque para ele remover esse veneno do nosso ser, do nosso corpo, da nossa vida, ele precisou pagar o preço de morte. O preço de morte. Para que eu e você tivéssemos vida. E esse é o amor que a humanidade não compreende. É alguém que estava num lugar excelso, num lugar transcendente, que foi movido por amor, sem ninguém fazer algo inicial, primordial, e tomou a primeira decisão. Esse é o amor, irmãos, que a nossa fé tem que ser baseada. Esse amor que nos mantém esperançosos para o dia de amanhã. Entende, meus irmãos? Então, nesta noite, eu quero compartilhar isso com vocês. Se você não tem o amor da ressurreição no seu coração, se você não tem esse amor, se você não entende esse amor que Jesus exerceu ao nosso favor, infelizmente, irmãos, vocês não vão conseguir permanecer nesse mundo caído e debilitado, cheio do veneno da serpente. Lembre-se, toda vez que você pegar nas Escrituras, o remédio para curar as enfermidades da nossa humanidade é o amor. E esse amor é agora ensinado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em Romanos capítulo 5, deixa eu ler um versículo com vocês aqui. Tem um pouquinho de paciência que já eu vou começar a trazer as revelações para vocês. Romanos capítulo 5. Deixa eu mostrar para vocês essa prova de amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Note um ato de amor, o primeiro passo dado por Deus, irmãos, e por Cristo, para nos salvar desse amor corrompido que agora nós vivemos. A palavra vai dizer em Mateus capítulo 17, deixa eu ver se é isso mesmo. Tudo que nós vamos fazer é amor, irmãos. Mateus 17. Não é Mateus 17, não. Mateus 24, versículo 12. Abre aí a sua palavra em Mateus 24, versículo 12. Só um minutinho, irmãos. Eu estou sentindo preso aqui. Eu estou sentindo que o império das trevas está trabalhando nessas revelações, irmãos. Então deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, derrama teu sangue sobre a minha vida, derrama teu sangue sobre a vida dos internautas. Pai, repreende toda ação demoníaca em nome de Jesus. Pelo amor que o seu Filho nos amou, seja destronado, destruído toda a força do maligno nas nossas vidas. Pai, me ajude a ministrar essa palavra. Me destrava com teu amor e com teu carinho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou me sentindo preso, irmãos. Olha que a palavra vai dizer, irmãos. Se tudo o que nós fazemos é o amor, e ele é a salvação para o mundo, e ele é o remédio
o antídoto para o mundo, olha que Jesus vai dizer sobre os finais dos tempos. Mateus 24, versículo de número 12. Está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que interessante, irmãos. Aqui, Jesus está tentando nos transmitir que o veneno da serpente, ele vai agir de uma forma tão devastadora, que até os escolhidos de Deus, se não usarem o antídoto, o remédio, diariamente, que é o Cristo crucificado, esse veneno também vai atingir os amados, aqueles que amam a Cristo. Esse veneno vai atrapalhar a nossa vida com Deus. Você entende, irmãos? Isso vai acontecer nesses últimos dias. Agora eu quero mostrar para vocês o motivo real do qual esse veneno vai se multiplicar e o antídoto vai deixar de ser eficaz nos nossos corações. Eu quero te mostrar isso. Irmãos, estudando as Escrituras, eu percebi que se tudo é amor, Deus também existe uma forma de ser amado por nós. O Criador também deseja ser amado por nós. E eu estudando as Escrituras, eu fiz um filtro das Escrituras. Eu quis descobrir a maneira que o Criador deseja ser adorado por nós. Qual é a maneira correta que Deus deseja ser amado por nós? E eu percebi isso nas Escrituras. E é tremendo, é poderoso. Duas coisas é necessário para que Deus se sinta amado pela raça humana. Eu citei as duas coisas aqui. A primeira coisa é entender que só existe um Deus, que existe só um Criador dos céus e da terra. Entendeu? Eu poderia aqui entrar na doutrina da Trindade, na doutrina do unicismo, na doutrina do dualismo, mas como o amor já faz parte do nosso coração, hoje eu entendo que nenhum desses irmãos vão para o inferno por acreditarem dessa forma. Até mesmo porque, irmãos, é um assunto muito complexo, que a religião tentou colocar no coração de muitas pessoas, e está pregando muito isso, que quem não acreditar na doutrina da Trindade vai para o inferno, quem não acreditar no unicismo vai para o inferno, quem não acreditar no dualismo vai para o inferno. Então cada um tem a sua crença e quer defender ela sem o amor de Deus, que é o filtro para todas as coisas. Olha o egoísmo no coração desses líderes. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para salvar o mundo de tudo isso, os bonitão agora quer mandar todo mundo para o inferno quando alguém não quer seguir os seus estudos, os seus ensinos. Você entende, irmãos, que interessante que nós temos que começar a aplicar o amor dentro das nossas instituições religiosas, dentro da nossa vida, como filtro primordial, para nós não cometermos o erro de sermos juízes dos nossos irmãos? Hoje não. Hoje, com bastante conhecimento e com esses princípios primordiais no meu coração, eu consigo entender que esses assuntos é um assunto muito complexo, que não é de uma hora para outra que você vai conseguir resolver ele, e que as pessoas que entendem diferente disso não vão para o inferno coisa nenhuma, que isso é uma doutrina de corações humanos que quer mandar as pessoas para o inferno porque são egoístas ao ponto, se não acreditam naquilo que eu acredito, elas merecem o inferno. Não é assim que funciona. O amor de Deus não é assim que funciona. E as pessoas que nunca ouviram falar do unicismo, dos crentes primordiais da igreja primitiva, esses crentes, esses salvos em Cristo que não têm sabedoria das Escrituras, que não sabem nem ler e escrever, estão no inferno? De maneira alguma. Eles foram salvos pelo amor de Deus, e o amor de Deus se consiste nisso, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna, irmãos, está alinhada no único caminho, que é o Cristo ressurreto. Agora, os demais assuntos doutrinários, isso nós discutimos depois, tá bom? Então eu não quero entrar nisso. Então, irmãos, nós temos que voltar à base primordial do amor novamente. Devido isso que Jesus está falando em Mateus 24, versículo 12, a iniquidade, note que a palavra vai dizer que a iniquidade vai aumentar. Eu estou tentando mostrar para vocês a forma que o Eterno gosta de ser adorado. Então, deixa eu resumir para vocês. Irmãos, nas Escrituras, você consegue lembrar de passagens bíblicas que as pessoas conseguiram atrair o coração de Jesus? Que chamaram a atenção de Jesus? Você lembra de passagens bíblicas como essas? Eu lembro de várias. E essas passagens estão conectadas com o arrependimento do coração humano. Ou seja, a mudança do amor correto. Quando nós mudamos o nosso coração, nós deixamos as coisas deste mundo através do arrependimento e voltamos ao amor verdadeiro em Deus por intermédio de Jesus, nós conseguimos amar a Deus na nossa excelência como seres humanos. Vou citar versículos bíblicos para vocês. A palavra vai dizer em João capítulo 1, que João Batista estava pregando o que mesmo, pessoal? O arrependimento, né? Note que nessa época da história tinha muitos, mas muitos mesmo, ministérios religiosos pregando vários tipos de doutrinas e vários tipos de coisas, Mateus. E os fariseus e os saduceus estavam pregando com muita autoridade leis judaicas, a Torá na íntegra, colocando peso sobre o coração de todos aqueles que ouviam os seus depoimentos, as suas orientações. Mas João Batista estava pregando outro tipo de assunto, Mateus. E João Batista estava pregando o arrependimento ao coração de todos aqueles que entendiam que eles não davam conta de viver os mandamentos de Deus, Mateus, as leis de Deus. E João Batista pregando os mandamentos, né, e o arrependimento junto, mostrando que o ser humano não ia dar conta de viver os mandamentos sem o arrependimento. Era um mecanismo que o Eterno deu para João Batista ensinar para o povo, que é o arrependimento, usando frases do profeta Isaías. E João Batista estava ensinando isso. E a palavra vai dizer que de repente João Batista avista um homem vindo em sua direção. E ele diz: ah, lá vem, lá está vindo um homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante, irmãos. Por que Jesus não foi até os fariseus? Por que Jesus não foi até os saduceus? Por que Jesus não foi até os religiosos daquela época? Ele caminhou em direção de João Batista. Porque João Batista tinha um conhecimento exato, Mateus, de como agradar a Deus aqui na terra. Então eu quero deixar a primeira revelação de Deus aqui nessa terra ao seu coração. Se você não tiver o arrependimento genuíno no seu coração, você não vai atrair Jesus na sua vida. Você quer atrair Jesus no seu ministério? Você quer atrair Jesus na sua saúde, na sua vida financeira, no seu casamento? Você precisa de um arrependimento genuíno no seu coração. E o arrependimento genuíno consiste nos 2 maiores mandamentos. Você tem que se desfazer de todas as divindades que você prostra e que não é o Machia. Você tem que se desfazer de tudo aquilo que você idolatra aqui nessa terra, como seres humanos, homens, mulheres, como automóveis, coisas que te respaldam, dinheiro, vida financeira. Você precisa de um arrependimento genuíno de todas as suas obras carnais
que te dá sensação de prazeres constante, de tudo aquilo que te deixa alegre, superficial. Você precisa desfazer dessas coisas. Esse é o arrependimento. Eu não estou pregando a perfeição, eu estou pregando o arrependimento. O arrependimento é totalmente diferente da perfeição. Deus, irmãos, Ele não vai ser atraído pela perfeição, porque esse atributo perfeito só contém nele, só existe nele e no seu Filho amado. Numa raça humana não tem esse atributo. Então toda vez que você tenta viver perfeito aqui na terra, você não atrai Jesus, mas você atrai o peso da religião, você atrai o olhar de outros religiosos que está pronto, prestes a ver uma queda sua para poder te apontar. É isso que você vai atrair. Então, se você deseja atrair Jesus no seu coração, se você deseja se conectar com Deus de uma forma mais genuína aqui na terra, você precisa de um bom arrependimento. Não sei se vocês já leram um livro, As 5 Formas do Amor. Recomendo esse livro a vocês que estão me ouvindo e os que chegarão mais tarde aqui na plataforma e no YouTube, que vocês possam ler esse livro, As 5 Formas de Amor. Um homem fez diversos estudos sobre o que é realmente o amor, e ele acabou percebendo que as pessoas, elas têm formas de se relacionarem entre si mesmas. Cada um reconhece o amor de uma forma. Então, uns reconhecem o amor para se sentirem amados, eles se reconhecem por presentes. O outro reconhece como um ofício, como um trabalho. O outro reconhece como palavras de afirmação. O outro reconhece como trabalho. Você faz algo para a pessoa, ela se sente amado com isso. Então, cada um de nós, o autor desse livro, ele vai relatar esse respeito. Que cada um de nós se manifesta de uma forma. Eu me identifiquei neste livro com um toque. Não adianta a pessoa me dar presente, não adianta a pessoa fazer algo para mim. Eu vou ser grato a essas pessoas, mas a forma ideal que eu me sinto verdadeiramente amado é um abraço, é ser tocado pelas pessoas, pela minha família, entendeu? Então você deve ter um tipo de amor. Talvez ser tocado, receber um abraço, para você não tem importância. Para você é uma palavra, você gosta de palavras. Então cada um de nós tem essa representação do amor. Então eu estou trazendo biblicamente para você aqui que a representação do amor do eterno é o arrependimento. É o arrependimento. Vocês lembram no Antigo Testamento que toda vez que o tabernáculo de Deus se movia, o que acontecia no tabernáculo de Deus quando ele era montado lá para o povo hebreu? Acontecia os 3 passos para entrar no tabernáculo. O primeiro era o átros, depois o lugar santo e depois o lugar santíssimo. Ninguém consegue entrar no lugar santo ou no santíssimo sem passar pelos átrios. E os átrios simbolizam o arrependimento. É o lugar na onde que os animais morriam, para que as pessoas, o povo hebreu assim vivia. Entendeu? Então toda vez que ela manifesta o arrependimento no povo hebreu, irmãos, Deus se manifestava de uma forma poderosa. Eu li para vocês aqui a respeito da serpente sendo levantada com Moisés. O povo murmurou, o povo reclamou, o povo blasfemou, e a praga foi instalada até eles. Começou a matá-los, começou a judiar deles, mas quando eles se arrependeram, Deus logo ouviu as suas orações e fez algo por amor para que livrasse eles de tudo isso. Então o segredo, irmãos, de viver com Deus aqui na terra é o amor. Talvez você está sofrendo muito neste momento. Você está se sentindo o céu de bronze e o seu chão de ferro. Você está se sentindo improdutivo. Você está se sentindo
com falta de sorte. Você está se sentindo mais tão azarado que tudo que você faz dá errado. Talvez para você falta um bom arrependimento na sua caminhada, uma conversão absoluta em Cristo, reconhecendo esse amor de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, nesses últimos dias, note que a palavra vai dizer aqui que a iniquidade vai aumentar. Por quê? A iniquidade vai aumentar e o amor se esfria automaticamente com isso. A revelação desta noite é essa. Sem arrependimento, irmãos, quanto mais a iniquidade aumenta, a iniquidade só aumenta porque não tem arrependimento, Douglas. E quanto mais isso acontece, irmão Mateus, quanto mais o pecado começa a ser gerado nos nossos corações, mais iniquidade vai sendo gerada. E sem arrependimento, o eterno vai ficando bem longe dos nossos corações, da nossa vida. E automaticamente o amor começa a se esfriar. É por isso que as igrejas vão se esfriar também. Por quê? Porque o povo de Deus vai deixar de pregar o amor de Deus, o amor da salvação, a esperança da salvação. Deixa eu te mostrar algo que está relacionado. Irmão, se você não entender que Jesus é uma expressão de amor do eterno, que te livra da condenação do inferno, você vai viver sem esperança aqui na terra. Abra a sua Bíblia junto comigo, na primeira epístola de João. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 1. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que está relacionado o amor do eterno e a nossa esperança consiste nisso, irmãos. Que nós amemos ao eterno por intermédio de Jesus e amemos também o nosso próximo, como a nós mesmos. Está escrito assim a palavra, ó. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande o amor nos concedeu o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar a Ele, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo de número 3. E todo que nele tem esperança, e todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha as revelações bíblicas aqui desse texto, irmãos. Quer ser puro diante de Deus? Quer se manter santo diante de Deus? Olha o ensino. É você entender que esse amor que Deus te amou, que enviou Jesus, aconteceu um poder genuíno, te transformando em filho de Deus. E através desta transformação que agora você é filho de Deus, nasce a esperança de você aguardar algo vindouro, que é a manifestação do seu corpo espiritual, que é a manifestação do corpo que Deus te prometeu semelhante ao dele. Um corpo sem dores e sem sofrimento. Um corpo com os padrões primordiais nos seus devidos lugares. Aí no versículo de número 3 vai dizer: e todo aquele que tem esta esperança purifica a si mesmo. Qual é essa esperança? Que por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor, o veneno da serpente não está mais no nosso coração. E agora deixamos de ser criaturas de Deus e se tornamos filhos do eterno. E isso muda a nossa vida. Isso tem que mudar a nossa vida. Esse é amor que Ele nos amou, irmão. Olha que interessante. Agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês, já estou encerrando a palavra aqui. Você tem que usar o amor de forma correta no seu coração.
Se você não usar o amor de forma correta no seu coração, tudo que você vai fazer na obra de Deus pode ser feito por outros motivos, mas sem o amor. Por exemplo, você é dizimista por amor ou você quer algo em troca do Criador? Você faz a obra de Deus voluntariamente, por caridade e por amor, ou porque você quer se aparecer no Facebook ou nos status? Você faz as orações, longas orações, perto de pessoas, para abençoá-las ou para se mostrar como os fariseus daquela época?